A dor tinha um peso físico na casa inclinada de madeira e barro. As paredes pareciam curvar-se sobre a pequena cozinha, como se tentassem proteger o que restava da família Ramírez. A mesa de pinho rangia quando os meninos se aproximavam, e o cheiro de café fraco misturava-se ao mofo das cortinas. Isabela movia-se pela casa com uma calma que vinha da prática. Levantar cedo, recolher água, ajeitar as roupas, explicar as faltas aos filhos. Mas havia por baixo dessa rotina um silêncio novo e afiado desde o dia em que Manuel não voltara do trabalho. Se você está aqui agora, fique até o fim desta história. Deixe nos comentários de onde nos assiste, inscreva-se e deixe seu like para mais relatos como este. O primeiro mês depois da morte foi um mapa de pequenas emergências. Pagamentos atrasados vinham em envelopes amarrotados, vizinhos deixavam panelas e as crianças aprendiam a medir a comida para que durasse. Isabela não chorava na frente deles, guardava o estremecer nos ombros para as noites, quando a casa inclinada parecia suspirar lembranças. Manuel havia caído do caminhão, disseram. Um martírio de feridos e burocracias que a vila murmurou de porta em porta. Isabela só sabia que, ao receber a notícia, o mundo havia afunilado para o quintal onde costumavam plantar feijão. No segundo mês, apareceu Miguel, o irmão mais novo. Veio com roupas gastas e olhos que falavam mais do que as palavras, dívidas, alguma confusão nas ruas da cidade, uma dívida com um comerciante local que colocava o nome do rapaz em listas que circulavam como avisos de tempestade. Miguel era doce, sempre fora, mas sem jeito para lidar com credores. A chegada dele era para Isabela uma dobra adicional de cuidado. Proteger o irmão das consequências significava dividir ainda menos, inventar novas economias. Eles conversaram tarde, às luzes fracas do lampião. Miguel prometeu sair daquela enrascada, procurar trabalho na cidade vizinha, não trazer problemas. Isabela acreditou porque não havia escolha melhor. Na praça central, rumores começaram a correr como água por rachaduras. Que Dona Estela Vasquez de Mendoza andava por Lagos de Moreno com olhos atentos, que havia uma casa antiga na Estrada dos Laureles com janelas fechadas, que a senhora rica lembrava-se de pequeninas gentilezas antigas. Alguns diziam que fazia anos que ninguém atravessava os portões de Los Laureles sem convite. Isabela ouviu esses murmúrios como quem ouve passos distantes. Havia vida do outro lado, uma possibilidade que parecia não lhe pertencer. E ainda assim, quando o destino dobrou os próprios planos, os passos bateram à sua porta. O dia em que salvou Sebastião foi de chuva fina, com o céu lavado em cinza. Isabela trabalhava na pequena plantação alugada, os filhos ocupados com tarefas de casa. Miguel havia saído cedo para buscar material no mercado. O lago artificial da hacienda era um ponto de beleza e perigo para a vila. Seus contornos de pedra brilhavam após a chuva, e as crianças costumavam ir até lá para fingir pescarias. Javier, que trabalhara algumas semanas para Los Laureles e ganhara a confiança de Dona Estela, trouxe o menino, o neto Sebastião, para um passeio que virou descuido. O menino correu entre as pedras molhadas, uma rajada de vento e um deslize, e Sebastião desapareceu sob a água escura, a boia que prendia seu pequeno corpo se soltando rápido demais. Isabela ouviu o grito antes de ver o afogamento. Foi o som que partiu a tarde, um pedaço jovem de pavor que se instalou na garganta de quem não conhecia a cena. E ela correu como só quem tem filho sabe correr, braços de músculo cansado, coração jurando pular do peito. A água era fria e lamacenta. Alguém empurrou uma tábua que poderia servir de apoio. Isabela mergulhou sem pensar no poço, na lama, no risco. Lembrou-se dos cursos rápidos de salva-vidas comunitários, das instruções simples: aproximar-se por trás, segurar nas costas, desobstruir. Encontrou Sebastião com a pequena face branca, olhos fechados, e trouxe-o para a margem com a mesma força que trazia o próprio sustento para a mesa. Na margem, encharcada e sem fôlego, ela aplicou os toques que lembrava: bater nas costas, verificar respiração, abrir as vias.
Um pássaro pousou em silêncio numa cerca próxima. Sebastião tossiu, cuspiu água e sua mão pequena agarrou o vestido de Isabela como se quisesse segurar o mundo inteiro. Quando o choro veio, trouxe junto também um alívio tão grande que fez Isabela chorar também. Mas estas foram lágrimas que ninguém da vila podia interpretar sem saber tudo. Não apenas por salvar um menino rico, mas por ter naquele gesto mostrado que ainda podia oferecer algo que ninguém mais poderia comprar. Dona Estela apareceu minutos depois, com a carruagem e o andar severo das pessoas acostumadas a decidir. Seus olhos eram de duas cores, uma vigilância antiga e uma gratidão nova que tentava se conter. Havia formalidades, um agradecimento contido que soava mais como um aceno de reconhecimento. Mas também havia perguntas sobre quem era aquela mulher de mãos calejadas que havia puxado seu neto da água. Isabela respondeu com o que sempre respondia: nome, idade, filhos, viuvez. Dona Estela ouviu, inclinou a cabeça, e naquele gesto havia toda a vantagem de uma pessoa que sabe o valor de um silêncio bem colocado. Algumas semanas depois, numa tarde de sol de outono que tingia de amarelo o caminho para Los Laureles, Dona Estela convidou Isabela para um chá. O convite soou estranho primeiro, porque as senhoras da vila não costumavam convidar camponesas para beber chá em suas salas com tapetes persas. Isabela aceitou por surpresa mais do que por esperança. Miguel cuidaria da casa, dizia ela. Foi ao chá com uma saia simples e cabelo preso, levando um bolo que tinha feito com pressa, um gesto que Dona Estela notou como prova de honestidade. Dona Estela apareceu minutos depois, com a carruagem e o andar severo das pessoas acostumadas a decidir. Seus olhos eram de duas cores, uma vigilância antiga e uma gratidão nova que tentava se conter. Havia formalidades, um agradecimento contido que soava mais como um aceno de reconhecimento. Mas também havia perguntas sobre quem era aquela mulher de mãos calejadas que havia puxado seu neto da água. Isabela respondeu com o que sempre respondera: nome, idade, filhos, viuvez. Dona Estela ouviu, inclinou a cabeça e naquele gesto havia toda a vantagem de uma pessoa que sabe o valor de um silêncio bem colocado. Algumas semanas depois, numa tarde de sol de outono que tingia de amarelo o caminho para Los Laureles, Dona Estela convidou Isabela para um chá. O convite soou estranho primeiro, porque as senhoras da vila não costumavam convidar camponesas para beber chá em suas salas com tapetes persas. Isabela aceitou por surpresa mais do que por esperança. Miguel cuidaria da casa, dizia ela. Foi ao chá com uma saia simples e cabelo preso, levando um bolo que tinha feito com pressa, um gesto que Dona Estela notou como prova de honestidade. A sala, onde tomaram chá, era uma cápsula de silêncio regular. Móveis que haviam visto outras eras, quadros com cabelos mais escuros do que os de Isabela, e uma janela que dava para o lago onde o menino quase tivera fim. Dona Estela serviu chá com um método antigo, escolheu a xícara com cuidado e falou sobre o que significava proteção em sua família, um termo que para ela vinha enredado em heranças, segredos e papéis. Depois do chá, quando a conversa já havia passado pelas pequenas memórias e pelas entregas de pão na missa, Dona Estela fez uma proposta que mais parecia um teste. Isabela, disse ela, com a voz limpa como porcelana, há coisas que não olham para a sorte, há heranças que pesam e segredos que corroem. Eu preciso de alguém de confiança na casa, alguém que esteja pronta para viver entre paredes que guardam memórias. Em troca, posso ajudar um parente seu, um irmão, creio, protegê-lo das coisas que já vêm para arrancar a esperança. A estranheza da proposta não estava apenas na oferta, ela vinha embalada em termos implícitos. Morar em Los Laureles, seguir regras, aceitar que havia portas que permaneceriam fechadas, não bisbilhotar. Isabela sentiu o ar rarefeito. Proteger Miguel significava talvez mantê-lo longe de listas, de credores, de más companhias. Significava, noutro idioma, um nome limpo. Para Isabela, a oferta vinha como uma corda num penhasco. Por que eu? Perguntou ela com a voz que tentava não tremer.
Por que eu, senhora? Dona Estela inclinou-se, estudou o rosto de Isabela como alguém que busca raízes. Porque você se jogou pela vida de uma criança sem pensar em glória. Porque sua coragem não é espetáculo, é trabalho. E porque quero alguém que trate Los Laureles com mãos honestas. E há, além disso, uma vontade de assegurar que minha família não se perca por ganância. Era em todas as medidas uma proposta estranha. Assentar-se numa casa de grandes janelas e jardins, enquanto deixava para trás uma casa curvada e 6 crianças, era uma mudança que rasgaria o tecido da vida de Isabela. Havia o detalhe prático. Miguel precisava desaparecer das listas, precisava de cartas e testemunhos que afastassem o credor influente da cidade, precisava de um fiador que dissesse que não era um fugitivo. Isabela passou a noite em claro, pensando nas vozes das crianças, na despensa que se estreitava, no menino que quase morreu e na mulher que queria oferecê-la uma posição de confiança. O estranho acordo, ficar na casa, aceitar regras, manter-se distante de segredos, parecia um preço pequeno diante do risco que pairava sobre Miguel. No fim, fez o que muitas mães já haviam feito. Escolheu o sangue. Aceitou. A mudança para Los Laureles foi uma travessia entre mundos. A casa nova não era apenas mais estável, era um organismo antigo com tábuas que murmuravam, portas que rangiam como se lembrassem passos de outros. A inclinação da casa velha, a chuequice da humilde ramada de Isabela, deixaram uma marca em seu corpo. Ali, porém, havia um piso sólido, lençóis limpos e a sensação estranha de ter mais espaço do que era habitual para uma mulher acostumada a medir tudo. Dona Estela deu-lhe um quarto modesto, um uniforme para tarefas e, como condição, uma promessa escrita. Não bisbilhotar documentos, não abrir portas que a senhora mantivesse fechadas, comunicar qualquer tentativa de invasão ou alvoroço. Era um código que soava mais como um voto. Miguel, por sua vez, recebeu algo que jamais teria imaginado: cartas de recomendação com assinaturas que abriam portas, uma avó influente que falou em jantares e o sossego de saber que havia um abrigo que o protegia de ameaças imediatas. Ninguém da vila compreendeu totalmente por que Dona Estela, tão reclusa, teria mãos longas até a vida de um irmão pobre. Mas a vida raramente pede para ser decifrada nos gestos dos que oferecem ajuda. Isabela, porém, não se acostumou de imediato à nova posição. Havia tardes em que olhava para a cozinha com saudade da velha mesa e sentia culpa amarga por as crianças terem que dormir no mesmo quarto que antes. Ela rentabilizava cada centavo que Dona Estela permitia mandar para a casa inclinada, comprava uniformes, pagava uma parte da escola e tentava não pensar na solidão com quartos a mais. Miguel começou a trabalhar numa marcenaria na cidade vizinha. Suas mãos tímidas mostravam sinais de reconstrução. Para Isabela, isso bastava, ao menos por hora. O segredo, porém, encontrou-a como água buscando brechas. Naquelas noites em que Los Laureles se silenciava em veludo, algumas portas batiam da maneira errada e havia corredores que cheiravam a poeira de velhos pertences. A cláusula que proibia abrir certas portas parecia, com o tempo, um convite para a curiosidade. Isabela respeitou as regras até o dia em que ouviu ruídos vindos do porto que ficava no final do corredor, um quarto que Dona Estela mantinha fechado com 2 trancas. Naquela noite, um vento entrou pelas frestas, as chaves tilintaram na mesa da senhora, que dormia mais cedo por cansaço. Isabela lavou os pratos, recolheu lenços e ganhou por distração a visão de uma fechadura que tremia como se pedisse socorro. Aproximou-se, tocou a madeira e sentiu por baixo das unhas o cheiro de cera e de papel antigo. A curiosidade lhe apertou o peito como um punho. Não foi espiando para atrair a confiança. Era a mesma vibração humana que em outra vida movia-a a verificar a febre de um filho. Uma necessidade prática de saber. Abriu a primeira tranca por impulso, depois a segunda. A fechadura cedeu com um rangido.
A luz do corredor desenhou um retângulo no chão empoeirado. O quarto estava preservado como um relicário. Havia tapetes enrolados, uma mesa com papéis empilhados, caixas com fitas e, recostado na parede, um baú com ferragem escurecida. Ao levantar a tampa, o ar que saiu cheirou a metal antigo, couro e um perfume leve de incenso. Moedas de prata e pequenas placas gravadas dormiam no interior, junto com relicários e medalhas de ouro com imagens compostas, pequenos rosários de prata e uma fotografia desbotada que mostrava uma família com rostos que pareciam ter sapatos de outra era. Havia também certidões, pergaminhos, nomes, datas, documentos que, à primeira vista, contavam a história de legados, doações e de um passado que se negava a morrer. Isadela sentiu o peso daquela descoberta de uma forma estranha, não apenas como surpresa pelo valor material, mas pelo peso de histórias que geração nenhuma havia lhe confidenciado. No fundo do baú havia um envelope lacrado com o brasão da família Mendonça, e dentro uma carta escrita com uma caligrafia que tremia entre a autoridade e a confissão. A carta explicava algo simples e ácido, que a propriedade de Los Laureles guardava não só memórias, mas dívidas antigas cobradas por vinganças familiares, e que algumas peças poderiam ser vendidas discretamente para sustentar boas obras ou para salvar vidas como a de quem precisava. A descoberta poderia ter sido um crime, abrir um baú sem permissão, mas Isabela sabia sentir a moral das pequenas ações. As moedas podiam comprar remédio para a vila ou manter os filhos numa escola que custava pouco, mas que prometia futuro. Em sua mente tudo convergia: o resgate do menino, a proposta estranha para proteger Miguel, o baú que se abria como uma janela para possibilidades. Guardou com cuidado uma pequena placa e um relicário, selou o resto e devolveu a tampa. À noite, a carta fora lida à luz de vela, e Isabela percebeu que Dona Estela havia poupado a encruzilhada de escolher com pressa. Ela deixara um testamento de intenções. Contudo, segredos não permanecem trancados por muito tempo quando há cobiça no ar. Rodrigo Mendonça, sobrinho de Dona Estela, vinha visitando a região com frequência. Tímido nunca fora, e o que ele cultivava era uma elegância de predador, risos que recaíam como lâminas e promessas amarradas ao próprio interesse. Ele observava as mudanças na bem-aventurança da casa, ouviu por via de empregados ou de olhares dissolvidos que uma mulher pobre vivia agora nos quartos da família. Seus comentários ao retornar à cidade tiveram a cadência previsível de quem vê oportunidade. Ela não pertence, disse Rodrigo em um almoço com Fernanda, com o lábio quase acima da sopa. Há coisas que devemos recuperar. Não podemos deixar que alguém que cresceu na lama leve o que é nosso por direito. Fernanda sorriu com veneno. No espelho das taças, o calor se refletia. Os dois começaram a plantar dúvidas, sussurros no mercado, elogios vazios para antigos funcionários que podiam mentir. Rodrigo era astuto, sabia como mexer com a opinião pública, como manchar a reputação de alguém com duas palavras sussurradas aos ouvidos certos. E, mais perigoso ainda, sabia como usar o sistema legal quando uma sombra de dúvida surgia. Isabela sentiu a pressão primeiro nas pequenas coisas. Uma caixa de ferramentas que desaparecia do celeiro, uma marca na parede da despensa que sugeria tentativa de arrombamento. Homens novos na cidade perguntando por Miguel com interesses dissimulados. Ela redobrava a atenção, trancava portas, instruía os filhos a não falar com estranhos e ia à missa pedir calma. Não uma oração que mudasse o mundo, mas uma âncora para seus dias. Ao mesmo tempo, fazia visitas discretas a Edmundo Salazar, um velho comprador de colecionáveis na cidade, que aceitara examiná-las com cautela. Sua recomendação foi prática: vender algumas peças discretamente por intermédio de conhecidos fora do circuito local, para não levantar suspeitas e assim conseguir fundos suficientes para consolidar a vida das crianças.
Enquanto tratava de vendas discretas e concertos com Dona Aurélio, Isabela manteve o acordo que fizera por Miguel, proteger o irmão a todo custo. E a cada pequena transferência de dinheiro para a Casa Curva, ela sentia o nó do segredo apertar. A proposta estranha que aceitara elasticava-se em novas formas. Não era apenas viver na hacienda, era manter-se entre regras que colidiam com a necessidade de sobrevivência. A generosidade de Dona Estela transbordara, mas a ambição externa se aproximava como nuvem de fumaça. As tensões cresceram de modo silencioso, como rachaduras que abrem aos poucos. Rodrigo passou a cobrar presença mais firme na administração. Fernanda trouxe advogados para revisitar antigas doações. Insinuações surgiram nas reuniões de família, e a vila, que um dia celebrara o resgate, começou a olhar Isabela com outros olhos, ora como intrusa, ora como suspeita. Miguel recebeu ainda ameaças diretas. Um homem encapuzado deixou um bilhete deslizando por debaixo da porta da marcenaria. A nobre proteção que viera em troca da mudança revelou-se um campo minado de expectativas. Isabela, porém, não recuou. Cada passo que dava era uma soma de riscos e cálculos. Vender uma peça aqui, consertar a chueca ali, garantir que os meninos pudessem continuar a estudar, que uma das filhas aprendesse a costurar o suficiente para pagar parte das despesas. A vida da vila era feita dessas costuras discretas, e naquele jogo a estranheza da proposta se tornava a alavanca que precisava para erguer sua família outra vez, ainda que para isso tivesse que enfrentar os ventiladores frios da cobiça e a violência que se escondia atrás de sorrisos. Na madrugada em que a primeira tentativa de invasão aconteceu, Isabela acordou com passos no corredor. Alguém batia na parede do quarto com um objeto pesado, testando. O som era um desafio. Ela agarrou o cajado de madeira que usava para caminhar entre as plantações, correu para a porta e olhou pela fresta. 2 homens encapuzados trabalhavam com uma ferramenta improvisada, tentando forçar o alicerce da parede no ponto onde o baú estivera. Pareciam saber exatamente onde procurar. Seu coração acelerou. Era o começo do assalto que havia imaginado nas noites sem sono. Agiu rápido, correu até o escritório onde sabia que Dona Estela dormia, acordou-a com uma voz firme. Em seguida, correu até a cozinha e acendeu a luminária, fazendo o alarme silencioso que o ajudante de noite aprendera a usar. Dona Aurélio, que sempre pernoitava na oficina por segurança, apareceu com uma lanterna e um saco de ferramentas. Miguel correu do quarto, as mãos ainda trêmulas, e chamou a polícia com o número que o notário havia deixado embaixo do telefone como orientação para emergências patrimoniais. A invasão foi interrompida antes que os martelos atravessassem a madeira. Os homens fugiram ao som de sirenes se aproximando, e com eles foram fragmentos de ameaça. Mas a violência do ataque havia mostrado o que todos temiam, que Rodrigo queria o baú, ou pelo menos o que o baú guardava, e que não se deteria em intriga se pudesse usar a força. Na manhã que se seguiu, Dona Estela convocou o notário. Havia documentos que precisava assinar para garantir formalmente a posse de Isabela sobre parte da propriedade, e havia uma vontade que precisava ser escrita para que a justiça ficasse do lado daqueles que haviam agido com coragem. A formalização aconteceu com a frieza burocrática das certidões, carimbos, testemunhas, a presença ponderada do notário que leu as cláusulas em voz alta. Isabela sentiu o peso do papel, mas também a claridade fria de proteção que vinha com ele. Miguel, cujo nome aparecia nas notas como protegido, pode respirar sem o peso imediato da ameaça comercial. A celebração foi curta, ainda havia sombras. Notícias de folhas cortadas nas janelas, telefonemas anônimos, cartas que chegavam sem remetente. Rodrigo intensificou as ações de intimidação com processos que questionavam a validade de atos antigos, e Fernanda, que sabia manejar as aparências, fez contatos com empresários locais para pressionar. A vila passou a observar Isabela com olhos que, às vezes, combinavam compaixão e suspeita. Mas havia algo novo acontecendo ao redor dela.
solidariedade discreta de alguns moradores, pequenos empréstimos que retornavam em favores e uma confiança renovada entre famílias que haviam sentido a mesma água da calamidade. Isabela, ainda de pé, mostrou que aceitar uma proposta estranha às vezes exige mais do que coragem, exige estratégia. E havia o baú. A existência daquele tesouro provocava desejos e medos. Isabela consultou Edmundo Salazar para saber como proceder sem expor a venda. O homem, com seu bigode cinzento e paciência de alfaiate, explicou o caminho das peças. Intermediários em Guadalajara, compradores que não perguntavam demais, bancos que aceitavam transferências discretas. A lógica era simples: desfazer-se de parte do acervo em seções pequenas, com agentes de confiança, e aplicar os recursos de forma que ninguém suspeitasse de uma bênção repentina. O plano exigia tempo e tranquilidade que o mundo parecia negá-la. Cada peça vendida correspondia a um passo para reparos na casa chueca, para pagar mensalidades, para comprar livros para os filhos. A venda discreta era uma verta que vinha com o risco de que Rodrigo, ao menor sinal de prosperidade, voltasse mais hostil. Por isso Isabela trabalhou em silêncio, encontros com Edmundo na cidade, mercadorias que desapareciam em caixas rotuladas com nomes fictícios, e as mãos calejadas que, durante as noites, calculavam números e escreviam recibos improvisados. No meio de tudo isso, os filhos cresceram um pouco. Valéria, a filha do meio, mostrou aptidão para desenhar, costurava às escondidas, transformando retalhos em pequenos vestidos que vendia na feira. O mais velho conseguiu um estágio na oficina de Dom Aurélio. A vida tomou, aos poucos, contornos menos desgarrados. E Isabela, embora consciente de que a estrada era longa, guardava nos dedos um novo firme propósito: não permitir que o sangue da família fosse sacrificado pelas ambições alheias. As noites, porém, mantinham-se assombradas. Às vezes, quando a casa de Los Laureles silenciava e o vento batia nas janelas em compassos tristes, Isabela voltava ao baú. Pousava a mão sobre a tampa fechada, como quem sela uma promessa. Sabia que cada decisão tomada ali havia começado com um resgate, um salto à margem do lago, e que o passo estranho dado para proteger Miguel culminara em responsabilidades que ela não imaginara carregar. Não era uma escolha simples, tinha salvado um garoto e, com isso, hospedado a possibilidade de reescrever a vida de sua própria família. Agora era preciso aprender a viver com aquilo. E enquanto o fio da trama apertava, Rodrigo angariava cartas e aliados. Um processo surgiu nos jornais locais questionando a validade de alguns documentos antigos da família Mendonça. O notário, um homem de princípios que conhecera a justiça das pequenas cidades, preparou-se para defender a legitimidade do que havia sido assinado por Dona Estela. Dom Aurélio reforçou as portas e construiu barreiras discretas no celeiro que escondia peças esperando o comprador. Isabela aprendeu a lidar com advogados, aprendeu a vocalizar sua verdade com firmeza. Mas a natureza humana tinha outros planos. Em uma madrugada de verão, quando o ar trazia promessas de chuva e a casa inclinada para a vila parecia respirar uma paz aparente, uma nova sombra se formou na estrada dos Laureles. Homens chegaram com ferramentas, não pediram licença e começaram a trabalhar numa parede que dava para o local onde o baú fora moeda de segredo. A invasão foi rápida, mais organizada do que antes. Havia uma precisão clínica em seus golpes, um conhecimento que só poderia vir de informação interna. Isabela viu as formas movendo-se entre as árvores, ouviu o metal contra a pedra e soube, com a certeza de alguém que conhece o sabor do medo, que o clímax estava começando. Ela não hesitou, correu para acordar Dona Estela, pegou o telefone do notário e disparou ordens simples e rápidas. Miguel acordou aos sons e chamou a polícia com mãos que não tremiam mais tanto. Dom Aurélio ergueu-se com seu rosto de pedra e convocou vizinhos. Os homens que invadiram trabalharam com pressa e presunção, até que a luz da patrulha e o sol nascente começaram a clarear a cena.
O barulho do confronto subiu pelo corredor como um sino quebrado. Na confusão, uma das ferramentas caiu e, com ela, um fragmento de identidade foi deixado para trás. Um bilhete com a mão de Rodrigo pedindo que fizessem o serviço. Houve correria, havia medo e havia uma verdade que agora era pública. Havia gente com olhos fixos no tesouro. A polícia chegou, enfileirou perguntas e pela primeira vez a história recebeu formalidade. Depoimentos, assinaturas, a presença de um advogado do outro lado acusando. Rodrigo ostentou sua raiva em frases duras. Fernanda, com lábios de gelo, exigiu que as portas fossem reabertas. A vila assistiu como num teatro sem cortinas, e cada rosto ali carregava um julgamento. Naquele momento, Isabela compreendeu que aquilo não se resolvia apenas com coragem. A lei tinha que estar do seu lado. Dona Estela, com os olhos cansados, fez algo que ninguém vira antes. Ela abriu um envelope e leu em voz alta as palavras que, por anos, permaneceram guardadas. Havia dentro da papelada um testamento tardio. Havia documentos que declaravam a intenção da senhora de, em caso de necessidade, transferir partes da propriedade para quem mantivesse a casa e a cuidasse com honestidade. A leitura foi um golpe de autoridade que silenciou a sala. Rodrigo levou a situação ao notário e ao juiz. Movido pela vaidade, tentou usar fervor legal para diluir o testemunho de Dona Estela. Fernanda articulou pressões administrativas, mas para cada movimento deles havia um documento contrabalançando, testemunhos, recibos, assinaturas. A justiça, lenta como sempre, começou a alinhar-se em direção à proteção. Havia provas de tentativas de arrombamento, havia testemunhas de ameaças e havia, mais importante, a mão direta de Dona Estela, que, apesar das neuroses e da reclusão, fizera aquilo que tinha de ser feito, colocou em palavras sua vontade. No fim do dia, a situação não estava inteiramente resolvida. Rodrigo reagiu com raiva e promete batalha. Fernanda recuou com o aço frio de quem não aceita a derrota. Mas havia algo maior do que os interesses da família Mendoza. Havia uma vila que aprendeu a importância de justiças pequenas. E havia uma mulher chamada Isabela, que, aceitando uma proposta estranha para proteger seu irmão, havia desencadeado uma série de eventos que mudariam vidas. A noite trouxe um sossego tenso. Isabela sentou-se no degrau da varanda, as mãos manchadas de pó e tinta, o olhar colado no lago, onde certa vez quase perdera um menino. Miguel veio e sentou-se ao lado dela. Não disseram muito, a simples presença bastava. O irmão apertou a mão dela com força, e no aperto havia um mundo de agradecimento e promessa. Nunca mais te deixarei sozinha, murmurou. Isabela sorriu de lado, cansada e estranhamente satisfeita. Havia custos, havia ainda lutas por vencer, mas também havia uma estrada reta adiante. Uma que começava com reformas na casa chueca, com livros novos para as crianças, com um plano de venda discreta que daria certo. E enquanto a lua se perdia entre nuvens de chuva prometida, Isabela guardou no peito uma convicção. A proposta estranha que aceitara não tinha sido somente para proteger Miguel. Fora um salto que lhe pedia confiar na vida, nas pessoas e numa senhora cuja mão havia finalmente escolhido dividir um fardo. Havia sacrifícios a fazer, haveria batidas e discussões, processos e noites sem dormir. Mas havia também o brilho de uma possibilidade, transformar um baú de segredos em alicerce para uma nova dignidade. Os dias seguintes seriam de negociações e cuidados. Havia de ser vendido pouco a pouco, com prudência, o que do baú permitia. Haveria também o trabalho de consolidar legalmente os direitos. Dom Aurélio e Edmundo seriam peças-chave.
O notário garantiria formas e papéis. E do outro lado, Rodrigo prepararia seus ataques com advogados e intrigas. Mas Isabela não era mais a mesma mulher do início. Aprendera a medir forças, a falar com firmeza e a transformar medo em plano. Na manhã seguinte, enquanto o sol arrastava nuvens e prometia chuva, Isabela atravessou o quintal, foi até a casa chueca e abriu a porta. As coisas lá dentro, ainda curvadas pelo tempo, pareciam sorver luz de um jeito novo. Ela chamou os filhos para perto, falou-lhes com calma sobre o que faria, aulas para Valéria, livros para o mais velho, uma pequena poupança para o futuro. Haveria trabalho sim, mas não mais um desespero que corria sem direção. Havia no plano de Isabela algo que poderia tornar aquilo em legado, um legado nascido de um gesto simples, saltar para salvar uma criança. E enquanto os meninos ajudavam a varrer e Miguel trabalhava na gaveta da velha mesa para consertar a fechadura, Isabela pensou no que viria. O caminho não terminara, estava apenas começando. Ainda haveria noites de tensão, cartas, advogados e uma investida final que colocaria à prova tudo o que conquistara. Mas havia também rostos agradecidos, um notário fiel e a possibilidade de criar algo que pudesse durar além da geração deles. Uma pequena fundação para ajudar mães em situação parecida, cursos para jovens da vila, um lugar onde ninguém teria de escolher entre proteger um irmão e perder os filhos. Isabela respirou fundo. Segurou no relicário que havia guardado, o objeto pequeno e pesado que agora parecia mais que metal, um compromisso. Deu-o ao filho mais velho para guardar, com a instrução simples de que fosse usado apenas quando necessário. Miguel olhou para ela como quem vê uma mulher que atravessou tempestades. Havia orgulho naqueles olhos. E embora soubesse que o confronto com Rodrigo ainda se aproximava, Isabela permitiu-se, por um instante curto, um sentimento que há muito não a visitava: esperança. A proposta estranha que aceitara para proteger o irmão tinha desdobrado caminhos que ninguém imaginara. O final, ainda por vir, prometia ser diferente do que qualquer um poderia prever. Os dias que se seguiram foram de pequenos furtos de tempo e grandes acertos de coragem. Pela manhã, Isabela dividia seu tempo entre as rotinas domésticas: varrer o chão que insistia em cheirar a mofo, amassar o pão que alimentaria as crianças, organizar as pequenas caixas de roupas e as reuniões discretas com Dom Aurélio e Edmundo no fundo da venda. Ao cair da tarde, quando a vila acalmava e algumas janelas já brilhavam com lâmpadas, eram esses encontros que moldavam o que parecia, aos olhos de fora, uma vida comum. Dom Aurélio trazia consigo um peso de autoridade que ninguém ousava duvidar. Havia vivido tempo suficiente para conhecer as tramas que se armam em torno de bens que valem mais do que parecem valer, e tinha, nos dedos longos e firmes, a calma de quem já assinou papéis e selou destinos. Edmundo, por sua vez, tinha mãos grossas de carpinteiro e um tino para negócios surpreendente. Conhecia compradores honestos na cidade vizinha, sabia a quem confiar objetos delicados sem que se perdessem no caminho, e dominava o trato com respeito que afastava ganâncias baratas. Vamos vendê-las pouco a pouco, disse Edmundo, num desses crepúsculos em que o céu se tornava um pano de algodão sujo. Nada de leilões na praça. Quem vem com pressa acaba deixando o gato escapar. Isabela ouvia e concordava com o que podia. Havia no plano a consciência de que cada venda era uma ferida que fechava a longo prazo. Um bilhete, um pedaço de prata, uma fotografia emoldurada, tudo transformado em certidões, em taxas pagas, em registros que pudessem provar o direito daquela família sobre a própria casa. A notária, senhora Tomásia, abriu os livros com um cuidado quase religioso. Não havia pressa na página amarelada onde registravam o que fosse necessário. Os carimbos ecoavam como sinos, e cada assinatura fazia Isabela se sentir um pouco mais dona de si.
Rodrigo reagiu conforme era de se esperar. Advogados chegaram à vila como sombras, trazendo folhas e ameaças que cheiravam a ferro. Fernanda não se demorava em palácios de boas maneiras. Seus encontros com Rodrigo eram secos, planejados. Ao telefone, quando se permitia falar por um aparelho que chamavam na venda de celular, a voz dele revirava o vocabulário até encontrar o ponto que mais doía em Isabela. A dúvida pública, o rumor que correria pela vila como se fosse capaz de apagar um passado inteiro. Rodrigo queria que a história ficasse em pó, que nada restasse além de seu nome nas conversas. Vamos apresentar uma ação de uso capião, disse o advogado de Rodrigo numa fala que parecia feita para plateias que dependem de formalidades. Há indícios de que a propriedade não é de vocês. Vamos angariar testemunhas, documentos, até que a verdade venha à tona. Na vila, o boato era uma onda. Uns sussurravam que Rodrigo havia sempre sonhado com a casa Chueca, não pelo valor material, mas pela posição que ocupava no bairro. Outros lembravam que havia sim uma história antiga, mas nada que justificasse uso capião contra quem cuidara da casa por tanto tempo. Havia, de fato, lapsos e papeladas mal guardadas, das quais Edundo tratou com a calma, de quem sabe que a solvência se faz em pequenos atos repetidos. Registros em cartório, testemunhas reunidas, recibos de compra de materiais, anotações do padeiro que sempre deixava pão em troca de um favor. Isabela dormia pouco. Às vezes, pegava o relicário nas mãos e falava baixo com ele, como se nele coubesse a proteção de uma vida inteira. Havia memórias encerradas ali, um cabelo trançado, uma letra de mãe, um bilhete de um tempo em que o medo ainda não mandava. O filho mais velho, que agora guardava o objeto com zelo, a olhava com um misto de reverência e curiosidade. Para ele, o relicário era um símbolo, um passado agora convertido em alicerce. Os primeiros contatos de venda correram bem. Um anel antigo, emprestado a um conhecedor da cidade vizinha, saiu por um valor modesto, mas que permitiu pagar parte das custas iniciais. Um conjunto de pratos com marcas de uso foi vendido a uma família que viajava sempre à capital em busca de peças antigas. Cada moeda que chegava era anotada como se fosse oração. Cada contrato assinado devolvia a Isabela um pouco da dignidade que havia sido arrancada dela nos primeiros dias da disputa. Mas Rodrigo não se limitou aos tribunais. Usou meios mais cruelmente sutis. Espalhou que parte dos bens eram produto de transações irregulares, insinuou que havia fraude, apontou dedos em mesas de café e nos bancos da praça. A vantagem de quem tem recursos é que as palavras podem ser compradas. Logo, um ou outro morador mais influenciável começou a recuar, temendo infortúnios. Foi aí que algo que Isabela não previra aconteceu. A vila, que por anos vivera dispersa em suas rotinas, começou a se articular, não por força de discursos heróicos, mas por pequenos gestos concretos. A senhora do armarinho fez uma lista de contribuições legais. Quem podia atestar que a família tratava da casa há décadas? O padeiro registrou em carta simples as entregas de pães trocadas por concertos. A professora da escola reuniu alunos que escreveram bilhetes sobre o que significava a casa para o bairro, não um documento jurídico, mas um testemunho íntimo de presença. Não podemos deixar que a gente se perca por vaidade de um só homem, disse Dona Clara, a professora, numa tarde em que a chuva enchia as reuelas de cheiro de terra. Essa casa é mais do que paredes, é memória. As declarações foram levadas ao escritório do notário. Tomásia, com a frieza que lhe cabia, anexou tudo em pastas que, aos poucos, formavam um corpo de prova digno de consideração. O processo de Rodrigo avançou, mas a resistência legal que Isabela montava tornava cada investida dele mais cara e mais exposta. Ele ameaçava gastar, e gastava. Ela respondia com paciência.
O rosto de Rodrigo, quando os primeiros papéis chegaram ao seu advogado, endureceu. A raiva era agora pública, menos porque ele falara alto e mais porque o que antes se podia caminhar de escuridão estava aceso à luz da vila. Em busca de uma última cartada, Rodrigo resolveu fazer um movimento direto. Entrou com uma medida cautelar, pedindo a penhora de alguns bens, alegando risco de dilapidação. Ao saber, Isabela sentiu o chão tremer sobre os pés, não por medo de perder objetos, mas por ver que o processo poderia interromper a venda ordenada, obrigando-os a liquidar o que fosse com pressa e em prejuízo. Dom Aurélio não se deixou levar pela emoção. Passou 2 noites acordado, rabiscando possibilidades como quem traça a rota de fuga. Edmundo foi até a cidade em busca de um comprador confiável que aceitasse manter a confidencialidade da operação até que o processo se acalmasse. Se nos cercarmos bem, não há penhora que segure, disse ele, a voz firme. Mas precisaremos de garantias. Não podemos expor a família à sanha de quem só enxerga lucro. Enquanto isso, Miguel não tirava do rosto a determinação de quem aprendeu cedo demais a aceitar riscos por quem ama. A garra do irmão brotava sem concessões. Ele trabalhou noites costurando panos, consertando móveis, fazendo pequenos concertos para terceiros em troca de moedas. Quando pensava que sua presença não importava, vinha e trazia documentos, recados, recortes que poderiam ser úteis no processo. Ao ver o irmão assim, Isabela sentia uma mistura de temor e gratidão. Sua promessa, nunca mais te deixarei sozinha, agora pendia como juramento entre os dois. A vila também começou a se mover de maneiras que nenhum dos protagonistas havia previsto. Crianças comiam de graça na venda quando não era dia de pagar. Uma vizinha doava lenha para o inverno. Um jovem que sempre fora de poucas palavras ofereceu-se para acompanhar as audiências, apenas para que o bolso de Isabela não estivesse sozinho entre papéis e formalidades. A solidariedade se transformava em uma força que parecia não medir o peso do dinheiro. Chegou assim o dia marcado pela primeira audiência. A pequena sala do Fórum Municipal, com cadeiras de madeira e janelas que deixavam entrar a luz trêmula de uma manhã nublada, encheu-se mais do que o costume. Isabela entrou com Miguel ao lado, o relíquio em pensamento, e Dom Aurélio e Edmundo na retaguarda. Rodrigo apareceu com ar de conquista, acompanhado por seu advogado, e por alguns conhecidos cuja presença sugeria que havia quem apostasse na sua vitória. A juíza Helena, conhecida por sua seriedade, entrou com passos que não pediam atenção. O martelo bateu numa sequência que fez o coração de Isabela martelar junto. Procedimentos foram mencionados, termos técnicos trocados, e em meio à formalidade, a palavra foi dada a testemunhas. Um a um, os moradores foram subindo ao estrado. Não era o papel de cada um que fixava a realidade, mas a verdade viva da rotina que se costurava. O padeiro falou do pão, a professora dos bilhetes, o rapaz que consertava telhas da casa trouxe fotos que datavam concertos feitos pelo avô de Isabela. Cada testemunho era uma tranca a menos na possibilidade de que o processo de Rodrigo prosperasse liminarmente. Na cadeira do advogado de Rodrigo, a expressão passou do tom de segurança para o de inquietação. Ele questionou, contestou, trouxe formalidades à tona, mas as formalidades por vezes desmontam-se diante de memórias coletivas bem expostas. E quando tudo parecia pender para uma suspensão de ações, um suspiro de alívio percorrendo as fileiras do público, o advogado de Rodrigo anunciou que apresentaria uma perícia sobre a origem de alguns documentos e que havia provas supostamente novas que poderiam mudar a balança. Foi o suficiente para que a audiência encerrasse sem resolução definitiva. A juíza marcou uma nova data, ordenou diligências e pediu aos lados que apresentassem provas adicionais. Ninguém saiu vitorioso, mas a estratégia de Rodrigo tinha conseguido, ao menos por hora, adiar o desfecho.
Na rua, sob a chuva fina que começava a cair, houve murmúrios e mãos apertadas. Alguns choraram, outros riram com alívio contido. Isabela sentiu o corpo cansado como se tivesse corrido uma largada longa e inevitável. Vamos resistir, disse Dom Aurélio, com a serenidade de sempre, mas temos de ser cautelosos. Cada resposta nossa precisa ser medida. Naquela noite, em casa, enquanto os filhos dormiam em camas improvisadas, Isabela ouviu o silêncio como se fosse um novo idioma. Miguel, cansado, deitou a cabeça no colo dela por um instante. Eles trocaram palavras curtíssimas, sem dramatização, promessas, planos, uma lista de nomes de pessoas que poderiam testemunhar nas próximas diligências. Havia, naquela troca discreta, uma intimidade acrescida pelo perigo. Dona Mercedes, a senhora cuja proposta estranha havia desencadeado tudo, a mulher que escolhera dividir o fardo, apareceu na vila como alguém que vinha confirmar uma amizade. Chegou sem alarde, com um casaco grosso e um olhar que não cabia em gentilezas superficiais. Trouxe consigo um envelope, era uma quantia para as custas, depositada sem exigência de explicações. Não gostava de brilhar diante dos olhos alheios, preferia a eficácia silenciosa. Não estou interessada em ser heroína, disse ela em voz baixa, quando se sentaram na varanda. Não estou interessada em ser heroína, forte e autoritária, tom firme e inabalável. Não estou interessada em ser heroína, disse ela, em voz baixa, quando se sentaram na varanda. Mas acredito que ninguém deva pagar pelo que outros quiseram lucrar. Faça o que for preciso, Isabela. Apenas não corra sem pensar. Isabela segurou a mão dela. Havia nessa mulher um jeito de segurança que lembrava aos que não tinham fé que existe quem decida agir pelo outro sem pedir retorno. Aquela ajuda trouxe ar aos pulmões de Isabela. Com o dinheiro, pagaram mais documentos, contrataram um perito para avaliar a datação de um papel crucial e reservaram o que fosse preciso para a próxima ida ao fórum. Os dias que se seguiram foram de idas constantes à cidade, buscar atestados, entregar papéis, conversar com compradores. No meio disso, Valéria começou as aulas, um passo que Isabela guardou como um tesouro. A menina chegou à escola com um livro novo sob o braço, e ao vê-la ler, Isabela sentiu que, por detrás da luta, estava a possibilidade concreta de transformar o medo em um futuro que não fosse apenas sobrevivência. Rodrigo, por sua vez, não parecia disposto a reduzir a pressão. Seus movimentos iam ficando mais precisos, menos rudes. Entrevistas com conhecidos, contatos com pessoas que poderiam questionar as declarações de alguns moradores, tentativas de subornar registros que, até então, tinham sido neutros. Era a guerra silenciosa de quem acreditava que o poder se resolve quando se dobra ao mundo as mãos. E então, numa manhã em que as folhas já amarelavam, um documento novo chegou às mãos do advogado de Isabela. Era uma certidão antiga, datada de décadas, que dizia, em linhas apertadas, que a família que ocupava a casa havia sido reconhecida como responsável por sua manutenção desde tempos remotos. Um tipo de prova que não valia ouro por si só, mas que, somado aos testemunhos e aos recibos, poderia compor um quadro suficiente para resistir à liminar. A notícia correu como se fosse brisa. Havia, pela primeira vez em semanas, a sensação de que a maré poderia mudar. Dona Aurélio recomendou cautela. Edmundo sorriu com o alívio contido de quem vira o trabalho dar fruto. E Isabela, no fundo, deixou que a esperança se instalasse sem culpa. Restava ainda o capítulo mais difícil, o confronto final. Rodrigo não desistiria, ele arquitetaria outra manobra. Isabela sabia que sua vitória não seria apenas legal, mas moral. Era a capacidade da vila de reconhecer a justiça onde antes havia sombra. Prepararam-se para comparecer outra vez ao fórum, com mais provas, com mais testemunhas, com o relicário que, embora guardado, estava sempre presente como símbolo do que estavam defendendo. Na véspera da audiência decisiva, a vila reuniu-se. Não em discurso, mas em presença.
Pessoas trouxeram comida, mantas, lembranças para as crianças. Quem podia ficar, ficou. Havia no ar a sensação de que, a despeito do resultado, qualquer que fosse, a ação coletiva já havia transformado as relações do lugar. Isabela caminhou entre as pessoas como quem sente um calor que não vinha só do corpo e pensou no que aprendera, que a coragem é, muitas vezes, um tecido, cada fio puxado de mãos diferentes. Ao amanhecer do dia marcado, o céu mostrou-se claro, como se tudo estivesse pronto para se revelar. Isabela pegou o documento mais importante, povoado de testemunhas e assinaturas. Miguel colocou o relicário no bolso. Dom Aurélio segurou o chapéu como quem reúne história e futuro numa reverência. Subiram para o carro que os levaria ao fórum. A vila inteira parecia acompanhá-los com olhares que diziam: "Vamos com vocês." Quando entraram na sala, Rodrigo já estava lá, com um sorriso que tentava ser benigno, mas que não conseguia esconder a dureza. A juíza Helena entrou, fez um gesto de quem chama a ordem e a audiência começou. Havia papéis, depoimentos, réplicas. O ar era denso. A palavra passou à defensora de Isabela, que, com voz mansa, expôs a cronologia dos fatos, as provas, os testemunhos. Havia na fala dela uma técnica que desarmava a retórica agressiva de quem pensa ter o direito antes mesmo do mérito. Quando chegou a vez do advogado de Rodrigo, o tom mudou. Palavras agudas, perguntas que por vezes pareciam tentar ferir a credibilidade das testemunhas. Havia um momento em que tudo poderia pender novamente para o lado de quem tinha recursos. E então, quando a sala respirava em expectativa, a juíza pediu silêncio e olhou demoradamente para Isabela. "Senhora Isabela", disse ela, com a seriedade que costuma preceder decisões que mexem em vidas, "precisa me esclarecer um ponto sobre as datas e sobre a origem desses documentos." Isabela, que até ali ouvira as vozes alheias representando sua vida, sentiu que chegara a hora de falar por si. Levantou-se com as mãos levemente trêmulas, a voz firme o suficiente para ser ouvida por todos. Sua fala não foi longa, não precisava. Contou, com simplicidade, o que sabia. Como a casa havia pertencido à sua família, como cuidara das paredes e da memória, como cada documento representava um ato de vida. Falou do relicário como lembrança da mãe e da decisão de vender, aos poucos, peças para garantir o futuro dos filhos. Havia em suas palavras uma honestidade que não cabia em luxos retóricos. Quando terminou, houve um silêncio que durou um instante além do costume. Era esse tipo de silêncio que antecede uma virada. A juíza anotou algo, ajeitou os papéis. Rodrigo observou com olhos que buscavam falhas, mas as falhas naquele momento eram menos evidentes do que a força de uma comunidade que se apresentara inteira. A juíza marcou nova deliberação para dali alguns dias. Não era ainda a sentença final, mas as peças estavam no lugar para que, talvez, a justiça se inclinasse para quem de fato vivia a vida que testemunhara. Ao saírem do fórum, a chuva fina que começara a cair lavou o pó das ruas. Pessoas aplaudiram, outras choraram, e Isabela, ao ver as faces amigas, deixou que um sorriso rompesse. Do outro lado, porém, Rodrigo não desistira. Seus passos já traçavam novos movimentos. Havia uma última investida que, ele acreditava, poderia desmontar até mesmo a prova mais sólida. Uma denúncia pública, um dossiê público, que procurava envolver documentos de terceiros. Uma estratégia que tentava trazer confusão ao que até então se mostrara claro. Mas a vila tinha aprendido a não ceder ao ruído. Houve quem se reunisse para preparar contra-argumentos, quem escrevesse cartas, quem calçasse sapatos para acompanhá-los nas próximas audiências. E Isabela, com o relicário apertado no bolso como um talismã, respirou fundo e caminhou de volta para casa, sabendo que o confronto decisivo se aproximava.
não apenas no tribunal, mas nos corações que precisavam entender o que era justo. Naquela noite, enquanto o vento levava folhas pela rua e as luzes nas janelas piscavam, Isabela sentiu que, qualquer que fosse o resultado, aquele perigo os havia transformado. Havia, no entanto, uma última mensagem que precisava ser dita, uma verdade pequena e enorme. O que defendiam ali não era apenas uma casa, mas a coragem de quem escolhe ficar e batalhar pelo que é certo. E quando, ao longe, a sombra de um carro se afastou na estrada, Rodrigo preparando alianças, Isabela ficou sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, podia olhar adiante sem que o medo apagasse a visão do que poderia ser. Havia, no entanto, a ação final a ser vivida. Mas, por ora, o encontro do dia seguinte prometia trazer respostas e exigiria que cada um, de pé, dissesse o que estava disposto a perder e o que era imprescindível manter.